Olá, irmãos, tudo bom? Espero que sim. Vamos lá para mais uma pergunta bíblica e essa pergunta veio da cidade de Engenheiro Coelho, da Vanessa, uma amiga evangélica, e ela perguntou sobre o Urim e o Tumim, para que eles serviam. Então vamos lá. Esse aqui é um aplicativo meu chamado The Word Bible, né? Essa Bíblia ela nos ajuda a fazer pesquisas, né? E isso é bom porque é uma ferramenta que chega até onde a gente precisa. Por exemplo, o primeiro texto que eu quero comentar é esse texto aqui. Ó. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente ou para sempre. Quando eu venho aqui na palavra Urim, né, por strong, eu tenho o significado como luzes, né? Ele coloca pedras mantidas em uma bolsa no peitoral do sumo sacerdote, usadas para estabelecer a decisão de Deus em certas questões e assuntos. Eu acredito que eu poderia parar por aqui. Está bem explicado isso, né? Só que tem muito mais, tem muito mais. Fiquem aí, aproveitem, anotem os textos bíblicos. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui também um link também para que vocês possam entrar e baixar o meu Word, né? O arquivo que eu vou mostrar para vocês, que está aqui, ó, de algumas coisas, de algumas citações que eu peguei de algumas pessoas. Vamos lá, então. Urim e Tumim. A palavra Tumim, ela só tem 5 vezes na Bíblia, mas a palavra Urim, ela tem 7 vezes. Nessas 5 do Tumim, aparece também a palavra Urim. Então tem 2 a mais de Urim aí na Bíblia, né? Então 7 palavras ao todo. O Tumim e Urim no peitoral, né, eles vão servir para essa decisão. Eu queria comprovar isso com alguns autores. Ó. Por exemplo, ó, aqui nós temos o dicionário de Noah Webster, em 1928. Né? Aqui fala Urim. Urim e Tumim, né, entre os israelitas, significam luzes e perfeições. Então, um é luzes e o outro é perfeições. Esse era um tipo de ornamento permanecente ao hábito do sumo sacerdote, em virtude do qual ele dava respostas oraculares ao povo. Mas o que eles eram não foi satisfatoriamente verificado. Outra coisa também é o Yom HaSeph 7, né? Do Targum, pseudo Johanan ou Jonathan, para Êxodo 28:30, que é o texto que a gente leu mesmo, né? Diz assim: este nome fazia com que certas letras gravadas sobre as pedras preciosas ascendessem de acordo às questões perguntadas. Aquele que desejava uma resposta e apenas questões de relevância dentro da comunidade israelita poderiam ser perguntadas, né? Então, o Targum, né, que é uma versão aramaica, tem como comentário isso para a gente, né? Que eram questões de decisões mais difíceis, então ia consultar o chamado Urim, né? Mesmo que seja o Urim e o Tumim, ele ficou mais conhecido como Urim. A gente vai ver um pouquinho sobre isso. Outra coisa também, no manual para estudantes bíblicos em inglês, Handbook for Bible Students, fala para a gente que essa luz, esse significado de luz, pode ser também culpa. E perfeição seria inocência. Então, culpa e inocência. Aqui também fala sobre são para questões, né, ou decisão de Jeová, culpado ou inocente. Sim e não. Lembra isso aqui, ó, sim e não, que eu vou tentar falar no final sobre isso um pouquinho, tá bom? Então aqui também tem luz e perfeições, e esse significado de cima tá pela Oxford, né, em Londres. E aqui sobre luz e perfeições tá aí pelo reverendo William Hales, né, de Londres também. Legal, então a gente já tem alguns significados aí de Urim e Tumim, né, que é luzes e perfeições, ou luz e perfeição,
luz como sendo culpa e perfeição como sendo inocência, né? Então isso eu acho que já nos dá uma luz melhor aí. Outra coisa também, Uriah Smith, né, no seu livro Looking unto Jesus, olhando para Jesus, ele cita que Pridax, não sei como é que pronuncia, né, fala sobre clareza e perfeição. E não é como os pagãos, não é como um oráculo pagão, né, mas é um oráculo divino por meio de sacerdote. Os oráculos pagãos falavam muito enigmas e coisas ambíguas, mas o padrão de Deus é sim, sim e não, não. É sim e não. E aqui ele comenta que a Septuaginta traduz Urim e Tumim pelas palavras Delosim Kai Aleteian, isto é, manifestação e verdade. Então o objetivo de Deus era dar uma resposta ao povo mais rápida, concreta, né? Ok. E também Ellen White aqui comenta em 2 livros, né, sobre Urim e Tumim. E para mim esse é o significado assim mais claro, objetivo, mais rápido, sabe? De que a gente tem sobre as palavras Urim e Tumim. Ó, à direita e à esquerda do peitoral havia 2 grandes pedras de grande brilho. Essas eram conhecidas como Urim e Tumim. Por meio delas, fazia-se saber a vontade de Deus pelo sumo sacerdote, quando se traziam perante o Senhor questões para serem decididas. Uma auréola de luz que rodeava a pedra preciosa à direita era sinal do consentimento ou aprovação divina, ao passo que uma nuvem que ensombrava a pedra esquerda era prova de negação ou reprovação. Então, 2 pedras, uma de aprovação e consentimento divino, outra de negação e reprovação divina. Então, por essas pedras se procurava saber a decisão de Deus por meio do peitoral do sumo sacerdote, um peitoral de juízo. Então, acho que dá para definir bem claramente para que serviria o Urim e Tumim. Mas eu quero mostrar isso na Bíblia para vocês. Eu dei alguns comentários de algumas pessoas. Também tem outros comentários aqui também, ó, de John Lightfoot, tem outro de Crozier, de Haskell aqui também. Depois você pode pegar, pode ler no Word que você mesmo vai poder baixar na descrição do vídeo, né? Então, vamos lá? Vamos ao que interessa, né? Que é a palavra de Deus, a riqueza da palavra de Deus. Com esse númerozinho strong aqui, né, eu procuro no aplicativo, eu encontro essas 7 referências. Eu queria ler com vocês alguma delas, né? Na verdade, eu quero vir aqui mesmo em Êxodo. Eu vou deixar na descrição do vídeo as referências para que vocês possam ler depois e para que a própria Vanessa também possa estudar em casa, né? Então, Vanessa, especialmente, eu vou abrir em Êxodo 28, versículo 15 aqui agora, e vou ler até o versículo 21. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal, e farás de ouro e estofa azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido o farás. Olha só, quadrado e duplo, né? Então, seria um quadrado no peito, deixa eu ver, colocar mais alto aqui, um quadrado no peito, né? Um quadrado, será de 1 palmo, ó, então, aqui 1 palmo, né? 1 palmo para lá e 1 palmo para cá. Então ficava sobre o peito, né? E a gente leu também que ficava sobre o coração. E de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras. Então, assim, 4 fileiras. 1, 2, 3, 4. Então, a primeira ordem tinha as pedras sárdio, topázio, carbúnculo. É a segunda ordem. Então, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, 4 fileiras, com cada fileira com 3, né?
E aí tem as pedras aí, a gente não vai ler essas pedras não, mas você aqui a gente já aprende aqui que eram 12 pedras preciosas, né? E naquele texto, no versículo 30 que a gente leu, né, do Urim e Tumim, eram chamados de peitoral do juízo, como nós já lemos, ficava sobre o coração de Arão ou do sumo sacerdote, quando ele entrar perante o Senhor. E isso acontecia no dia da expiação, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico. Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor, continuamente. Então nessas pedras aí, nessas 12 pedras, tinham os nomes das 12 tribos de Israel. E o que nos lembra isso? Nos lembra a Cidade Santa, que também tem os seus fundamentos, tem os portais, sobre os portais, o nome das 12 tribos ali, e também dos 12 apóstolos, né? Então tem 12 pedras, e lá também no Apocalipse cita essas 12 pedras também. Então é interessante porque o que mostra em símbolo para a gente no Antigo Testamento, mostra em realidade no Novo. Então isso é importante, muito importante para a gente, né? Claro que não são todas as coisas, mas são bastante coisas, né? Outro texto que eu queria citar é mostrar para vocês que esses aqui mesmo estão aqui embaixo, né? Só que eu não vou citar todos, eu vou para Números 27 e 21. Olha o que diz aqui. Apresentar-se-á perante Eleazar o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo do Urim perante o Senhor. Segundo a sua palavra sairão, e segundo a sua palavra entrarão. Ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Então, tá vendo? Fazia-se uma consulta ao sumo sacerdote para tomar uma decisão, para ir para a guerra, não ir para a guerra, coisas desse tipo aí. Um outro texto também Números 27. Lembrei. Isso aqui é de Josué. Moisés ia morrer, né? E Josué ia entrar no lugar dele. Então, isso nos faz entender que quando era uma decisão tão importante quanto colocar um outro representante, então havia-se a consulta do Urim e do Tumim, para decidir se isso era realmente a aprovação de Deus. Então, do lado direito, lembrando, do lado direito, ia ali aparecer uma luz, ia brilhar, e ali a resposta seria de consentimento ou aprovação. E foi isso que aconteceu em Números 27, do 18 ao versículo 23, sobre Josué entrar no lugar de Moisés. Outro texto também que eu quero ler com vocês aí é o texto de 1 Samuel aqui, ó. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então essas eram as 3 formas de se consultar o Senhor: por sonhos, por Urim ou por profetas. E a oração também, claro, só que isso aqui é uma das decisões mais complexas, onde a gente fica com muita dúvida se é realmente ou não aquilo que é a vontade do Senhor. E o último texto aqui é esse de Esdras mesmo, ou Neemias, que é o mesmo texto. Aqui fala que o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas, até que se levantasse um sacerdote com Urim e Tumim. Ali também era uma decisão com relação a casamentos, a livro de genealogia e etc. Né? Então, era uma questão bem difícil ali, e o governador tinha que estar bem atento, né? bem informado, com o consentimento divino a respeito disso. Então, eles esperaram esse sacerdote se levantar para que ele fosse consultar ali o Urim e o Tumim. Outra coisa também, quero lembrá-los que em Jonas 1, versículo 7, você tem ali o lançamento de sortes pelos pagãos. E caiu sobre Jonas. Então, na cultura antiga, tinha muito essas coisas, né, de consultar por meio de alguma coisa.
E também houve na questão de Saul, né? Saul, quando Deus não responde ele, então quer dizer, Deus não disse nem sim nem que não. Ele não aprovou e nem negou. Ele simplesmente não respondeu Saul, e Saul vai numa feiticeira de Endor e vai consultar um espírito imundo, né? Que talvez foi ali, entre aspas, né, na pessoa de Samuel, que não era Samuel, né? Mas Deus consultar os vivos em favor dos mortos, ou os mortos em favor dos vivos, não faz sentido, né? Deus consultar ao Senhor a favor dos vivos. Outra coisa também é na escolha de Matias, em Atos capítulo 1, versículo 21 e 26. Matias, que é o 13º apóstolo, que entra no lugar de Judas, né? Ele foi lançado sorte sobre ele e cai sobre Matias, né? Matias e uma outra pessoa, e caiu sobre Matias, e ele então ficou como 13º apóstolo no lugar de Judas, né? Como diz Atos 1, 21 a 26. Mas por que o povo de Deus está lançando sortes? E aí que entra uma outra questão aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês aqui também, que é uma questão aqui de Walter Edwin. Ele escreve sobre John Lightfoot. Olha o que ele escreve, ó. Os talmudistas de Jerusalém dizem havia 5 coisas que faltavam no segundo templo, que estavam no primeiro: o fogo do céu, a arca, Urim e Tumim, o óleo da unção e o Espírito Santo, ou o Espírito de profecia. Então isso aqui está em Exercícios Hebraicos e Talmudiciais sobre o evangelista São João, em obras de John Lightfoot, né? Então ele comenta que os talmudistas falam sobre isso, né? Então Urim e Tumim já não estava mais no segundo templo. E se você for seguindo a Bíblia mesmo, você vai ver que isso se perdeu. Até em Esdras ali, ó, não tinha. Então se perdeu muito por causa dos cativeiros, por causa da destruição do primeiro templo e etc e tal. Então quando vai chegar no Novo Testamento, você não tem isso mais, né? Não tem mais também a consulta por profetas. Se perde muito isso por causa dos exílios que foram tendo, especialmente do exílio de Babilônia, né? Então isso é complicado. E eu quero terminar falando com vocês. Lembra que eu falei do sim e não? Jesus, ele disse sim, sim e não, não. Jesus era a aprovação ou a negação divina. Se Jesus dissesse algo, era Deus que estava dizendo. Entende? Outra coisa também, sobre Jesus mesmo, ele também se enquadra na questão do profeta. Ele é o grande revelador, né? E isso está no Apocalipse de ponta a ponta, não é verdade? E então tudo isso estava em Jesus tendo essa completude. Ele mesmo deu sonhos, ele mesmo nele mesmo, se havia consulta de Urim e Tumim, quem fosse até ele teria aprovação ou negação divina em alguma questão, e ele realmente ajudou muito no Novo Testamento com relação a isso, né? E então sonho, Urim, Tumim e profetas. Então Jesus faz parte dessas 3 coisas, né, que eram de consultar a Deus. Então Jesus pode ser consultado. E aproveite essa oportunidade. Vanessa, você que a resposta foi para você, aproveite essa oportunidade, Vanessa, de consultar a Deus através de Jesus Cristo. O Novo Testamento ajuda muito nisso. Tem essa oportunidade e não se esqueça que Deus sempre vai estar ao seu lado, sempre vai estar ao lado de todos aqueles que estão ouvindo essas mensagens. Pessoal, eu agradeço a todos vocês que têm mandado perguntas para mim. Eu não sou o melhor, né, para ensinar muitas coisas, mas Deus tem me ajudado, tem me capacitado, tem me dado habilidades. Eu sou grato a Deus por isso, né? Louvado seja Deus por isso. Não se esqueça, pessoal, de curtir aqui em cima, né? Compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para que chegue mensagens para vocês aí. Um grande abraço, apertado, e daqui a um tempo eu vou mandar uma outra pergunta aí de um amigo meu lá de Viçosa, Minas Gerais. O nome dele é Diego. Um abraço a todos, fiquem com Deus.